dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Hugo e esse é o trabalho da N4. Bom, primeiro iremos falar os tipos de manutenção que tem. Temos a manutenção preventiva, que é a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou queda do desempenho e obedecendo a um plano previamente elaborado baseado em intervalos definidos do tempo. Então, é uma manutenção planejada antecipadamente, que evite falhas e quebras do equipamento e que seja de forma periódica a sua manutenção, as suas execuções. Outro tipo é a manutenção preditiva, que é realizada com base em modificações de parâmetros, desempenho ou condições, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. Ela é feita de forma analítica, ela analisa o desempenho do equipamento de forma periódica, em um tempo determinado, ela vai olhando o rendimento, para que, se possível, tenha uma manutenção corretiva ou não. A manutenção corretiva, que é a atuação para a correção da falha ou desempenho no menor tempo que o esperado. A ação principal da manutenção é corrigir ou restaurar as condições de funcionamento do equipamento ou sistema. Isso é quando uma peça de um equipamento quebra ou o próprio equipamento quebra, exigindo assim a sua correção, a sua manutenção corretiva, que é a troca do aparelho ou troca de peças. Bom, manutenção preventiva de bombas. A manutenção, no caso das bombas, ela vem para prevenir a falha ou quebra do equipamento. Sua manutenção é essencial para o bom funcionamento de uma bomba centrífuga, seguindo as orientações recomendadas pelo fabricante, como a troca de óleo lubrificante e as relações de peças com a estipulação do número de horas pré-determinadas do fabricante e a operação da bomba de forma correta, assim garantindo a confiabilidade do aparelho. Ou seja, o tempo definido para a troca de óleos, troca de peças, quem dirá isso é o próprio fornecedor na venda do equipamento ou a experiência de um bom técnico, com as suas análises da peça e tal. Essa manutenção pode ser feita com caixas de ferramentas comuns mesmo, com troca de peças aqui e ali, a troca de óleo e assim por diante. E todo equipamento de bombas vem sempre com peças extras para poder trocar sempre que for necessário. Manutenção preditiva e corretiva das bombas. A manutenção preditiva ela é um serviço de manutenção em uma bomba que controla o estado de funcionamento da máquina em operação por meio de instrumentos de medições para antecipar falhas ou detectar alterações nas condições físicas que necessitam de manutenção. Ela pode ser feita através de medição de vibração, com aparelhos portáteis, identificando como desbalanceamento do motor, desalinhamento do acoplamento ou mancal, empenamento do eixo, rolamentos danificados, peças frouxas. Sua implantação requisita investimentos com equipamentos e treinamento para qual de pessoal de manutenção. A escolha correta do redutor e sua eficaz serviço em bombas são primordiais para a manipulação e conservação do tempo da vida útil de aparelhos. Ou seja, podemos usar uma manutenção preditiva com um medidor de vibração de uma máquina da bomba, o manômetro para saber sua pressão que está saindo, um termopar para medir a temperatura. A manutenção corretiva de uma bomba ela funciona como uma reforma de equipamentos, atualizando todos os componentes e devolvendo sua performance às condições originais da operação. Uma vez que o desempenho do projeto original da bomba seja retomado, o custo de reparo será rapidamente amortizado, devido à economia de energia obtida, ocorrendo na maioria das vezes atendendo do próprio período de garantia de serviço, além de aumentar a vida útil entre falhas. A manutenção preditiva ela ocorre de forma periódica. Ela pode acontecer em tempos estimados, pode acontecer manutenções preditivas em semanas, meses, semestres e anuais. A corretiva é necessária quando ocorrer uma falha ou quebra de equipamentos
peças ou da própria bomba. Turbinas. Na manutenção preventiva em turbinas, ela obedece a um padrão previamente projetado que estabelece paradas periódicas com o objetivo de possibilitar a troca de peças gastas por novas, proporcionando o funcionamento perfeito do equipamento por um período previamente determinado. O método preventivo proporciona um determinado ritmo de trabalho, proporcionando uma estabilidade operacional para o bom andamento dos processos. Elas têm procedimentos a serem seguidos na manutenção preventiva, como a realização de troca de óleos e filtros, conforme a recomendação do manual do fabricante, ou seja, determinando o tempo de cada troca, cada checagem. Essa limpeza e lubrificação elimina qualquer defeito. Ela ajuda todo o maquinário do motor. Lembrando que sempre tem os custos adicionais envolvidos. Algumas dicas para poder fazer manutenção preventiva de turbinas, que é utilizar sempre o lubrificante especificado pela montadora, nunca completar o nível do óleo, mas sim trocá-lo completamente, e ao trocar o óleo, trocar também o filtro. Bom, na manutenção preditiva e corretiva de turbinas, é aquela que indica as condições reais de funcionamento de equipamentos com base em dados que informam seu desgaste e o processo da degradação. Trata-se de manutenção que prediz o tempo de vida útil dos componentes dos equipamentos e as condições para esse tempo de vida seja bem aproveitado. Para fazer uma medição de manutenção preditiva, a gente tem medições de oscilações da própria turbina, medições de vibrações, se ela está muito fora do padrão indicado, entre aspas, normal dela, avaliação do desbalanceamento residual e medições de pressões, para saber se ela está com muita pressão ou pouca pressão acima do pré-determinado no manual da turbina. E a corretiva da turbina ela é executada após a ocorrência de uma falha ou pane do sistema ou componente do mecanismo. Esse tipo de manutenção é destinado a recolocar o item em condições de executar novamente a sua própria função de forma integral. É importante informar que esse tipo de manutenção de turbinas é muito mais cara, que toma mais tempo e traz mais prejuízo para a empresa. Ou seja, sempre informa periodicamente, tenha uma manutenção preditiva para evitar esse tipo de falhas e possivelmente fazer uma manutenção corretiva não planejada ou planejada, que assim custará mais para a empresa, dando mais prejuízos. Manutenção preventiva de trocadores de calor. Os trocadores de calor necessitam de cuidados especiais para que a sua vida útil seja aumentada e não ocorra parada na produção. Há muitas vantagens. Programar manutenção ou reformar seus equipamentos garante a vida útil e qualidade na sua produção. Manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e prevenir paradas indesejadas é o objetivo da manutenção. A manutenção preventiva garante maior tempo de uso do equipamento e seu processo produtivo. Por esse motivo, é muito importante que se faça um plano de manutenção e trocador de calor, de forma preventiva e periódica, sempre mantendo um ritmo para trocar, para fazer a limpeza e assim por diante. A gente pode realizar, no trocador de calor, testes hidrostáticos para detectar possíveis vazamentos no trocador de calor. Para isso, temos as limpezas externas do trocador, a limpeza interna, lado dos tubos mediante uma lavagem e varetamento, uma limpeza interna ao lado dos tubos mediante lavagem com água a alta pressão, que o nome é hidrojateamento, limpeza interna dos tubos mediante a utilização de produtos químicos, uma limpeza externa dos tubos e interna do casco mediante desmontagem do trocador de calor, ou seja, lavagem, uma limpeza mecânica ou uma limpeza química. Uma limpeza do lado externo dos tubos, interno do casco mediante a flushing, ou seja, circulação sob pressão de produtos desincrustantes, que retira as incrustações que podem aparecer no trocador de calor, prevenindo assim.
e troca de juntas e anéis de vedação. Nós temos dois tipos de limpezas para um trocador de calor. Temos a limpeza mecânica, que é realizada por escovas rotativas, e uma limpeza química, que é mais ágil, pois você joga produtos químicos que limpam de forma mais rápida do que uma escova rotativa de uma limpeza mecânica. Manutenção preditiva e corretiva no trocador de calor. Na preditiva, a incrustação aumenta a área da seção transversal para o calor ser transferido e causa um aumento na resistência à transferência de calor através do trocador de calor. Isto é, a condutividade térmica da camada da incrustação é baixa. Isto reduz o coeficiente de transferência térmica global e a eficiência do trocador de calor. Ocorrendo isto, pode conduzir a um aumento nos custos de bombeamento e manutenção. Realizando uma manutenção preditiva e limpeza no trocador de calor com antecedência, a sua incrustação pode se poupar até 1 ano e meio de uso do trocador de calor ou até mesmo evitar a retubagem de alto índice para corrosão. Por isso é muito necessário ter uma manutenção preditiva, uma manutenção preventiva, que você economizará um tempo de 1 ano e meio para outra limpeza, outra manutenção. Pode ser realizado com escovas, produtos químicos, jatos d'água sob pressão, assim por diante. E a sua manutenção corretiva é quando ocorre uma falha no trocador de calor, afetando sua utilização, se faz necessário que se proceda à manutenção de trocador de calor corretiva, onde se destacam a expansão dos tubos, que apresentam vazamentos na ligação, a recuperação de soldas entre tubos e espelhos que apresentam vazamentos, reparos de solda, troca de cabeçotes que não possam ser mais utilizados devido à corrosão, porque elas sempre têm uma troca de calor, sempre está passando líquido e fluidos em altas temperaturas e também resfriamentos, troca de feixes de tubulares. Muitas vezes a manutenção do trocador de calor implica na retubagem parcial ou completa do trocador de calor, mesmo que não permita a retirada do feixe tubular. Manutenção preventiva de caldeiras. Como o próprio nome sugere, ela busca identificar a descontinuidade e falhas que elas possam acontecer dentro de uma caldeira. Ela é feita de forma periódica, assim, de um tempo determinado, para averiguar todos os elementos e peças que compõem a caldeira. Além disto, é realizada a inspeção de todos os itens de segurança, entre outras. Podemos ter uma manutenção das caldeiras, como uma limpeza dos eletrodos, tanto da garrafa de nível quanto do corpo da caldeira, calibragem e manutenção de todos os dispositivos de segurança e uma realização de testes de sistemas de emergência para que não ocorra falhas na caldeira posteriormente. Manutenção preditiva e corretiva das caldeiras. A manutenção preditiva na caldeira é aquela que controla o estado de funcionamento das máquinas em operação, por meio de instrumentos de medição para antecipar falhas ou detectar alterações nas condições físicas que necessitam de manutenção preditiva. Trata-se da manutenção que prediz o tempo da vida útil dos componentes e condições do tempo que sejam bem aproveitados. Dito isso, nós temos um exemplo de manutenções preditivas, um exame visual nos espelhos frontais e traseiros da caldeira, uma verificação de toda a fiação elétrica, que também pode entrar na preventiva, que você vai estar prevenindo algum problema na fiação elétrica, detectando algo e assim trocando, Nós podemos ver a verificação do sistema de alimentação de água, com medidores de líquidos, de temperatura, um termopar. Nós podemos ver a verificação de saída de vapor, que pode ser feito com um manômetro que mede pressão na saída do vapor, se está escapando, se tem algum furo. Nós temos também uma análise do estado de conservação da tubulação de água, para saber se está muito desgastada, se ainda está nova, se pode se usar ou se está na hora de trocar. Bom, a corretiva numa caldeira, ela tem como objetivo restabelecer as condições de uso do equipamento no menor tempo possível. Ela tem que ser de forma rápida e ágil para que não ocorra nenhum prejuízo para a empresa ou queda de rendimento e produção.
Geralmente, a manutenção corretiva é efetuada quando a caldeira já apresenta algum tipo de falha que esteja prejudicando seu desempenho. Nesse tipo de manutenção, é comumente realizada a troca de peças e componentes que apresentam algum tipo de dano. Essa troca pode ser feita com ferramentas necessárias para a troca de peças da caldeira. Refrigeradores. A manutenção preventiva deles. Bom, a manutenção preventiva do sistema de refrigeração é uma intervenção previamente programada que tem como objetivo de realizar ajustes que visam a conservação do equipamento de modo a minimizar a ocorrência de possíveis falhas e eliminar defeitos que podem se tornar problemas mais sérios no futuro. Trata-se de uma medida essencial para garantir a saúde das pessoas e, portanto, é fundamental que as empresas industriais contem com um plano de manutenção preventiva efetiva. Exemplos de sistema de refrigeração preventiva, nós temos a limpeza de filtros sujos, que geram a perda de pressões não desejadas e exige um maior trabalho do ventilador, ou seja, prejudicando o rendimento e pode apresentar possíveis quebras do aparelho, problemas mais sérios. No caso dos condensadores, sejam eles a água ou ar, a sujeira faz com que o equipamento trabalhe com pressões mais altas, ou seja, formações de incrustações que atrapalham o rendimento do refrigerador, assim perdendo sua eficiência e sobrecarregando os motores do compressor, que já iremos falar sobre. Vale ressaltar também a economia de energia e a limpeza adequada que evite quebras e reduz a necessária manutenção corretiva. Para isso são realizadas calibrações e testes com medidores, equipamentos, análises e troca de peças e assim por diante. E com a limpeza bem feita periodicamente. Bom, manutenção preditiva e corretiva dos refrigeradores. A manutenção preditiva tem como objetivo a verificação de sinais que permitam diagnosticar o final de vida útil de cada um dos componentes. Essa inspeção e acompanhamento dos refrigeradores, elas podem ser uma verificação da anatomia do refrigerador, como vazamentos, falta de isolamento em linhas, quebras, danos físicos e entre outros. Outra questão importante é acompanhar o desempenho dos equipamentos de forma minuciosa, sempre acompanhando o rendimento, se aumentou, se diminuiu, se continua a mesma, se teve algum problema, identificar o problema através das temperaturas do equipamento, sua vibração, uma calibração para medir a pressão e a temperatura que está ocorrendo no refrigerador, se está correta ou se está fora do comum, se o refrigerador está sobrecarregado, sempre uma revisão periódica de todo o equipamento para não ocorrer quebras. Já a manutenção corretiva dos refrigeradores, ela é indicada quando o equipamento apresenta falha ou desgastes deixando de funcionar como esperado. Ou seja, a quebra de algum equipamento, de algum sensor, de algum fio, ou quebra total do equipamento do refrigerador. Esse procedimento é composto por um conjunto de métodos que visam restaurar, corrigir e recuperar a capacidade do sistema de refrigeração. O grande problema desse tipo de manutenção é que ela diminui o tempo de ciclo de vida do aparelho e que você estará à mercê da sorte. Podem ter o ar-condicionado quebrado durante períodos em que o sistema é mais utilizado. Ou seja, o ar-condicionado, o refrigerador, ele pode quebrar quando você estiver mais precisando dele, quando você estiver utilizando ele em algum local inesperadamente. Manutenção preventiva dos compressores. É baseado no estudo que estima o tempo de vida útil das peças, calculando este tempo que se planeja a realização da manutenção preventiva antes que aconteça uma quebra. Os compressores trabalham em média 20.000 horas, sem problemas. Com este cálculo, evita-se a quebra e diminui-se o risco daquelas paradas inesperadas. No entanto, ainda pode ocorrer paradas indesejadas por algum fator aleatório ou mesmo erro de operação do operador, causando assim a quebra.
Por isso é bem importante a manutenção preventiva, que é a substituição do filtro de ar, troca de lubrificantes, troca de mangueiras e engates, purga de água e linha. Além disso, é muito importante você analisar a tensão das correias. Se ela não estiver funcionando corretamente, pode prejudicar o trabalho. Trocar aqui, quando for necessário, as suas serpentinas resfriadas. Pode soltar ou serem rompidas em virtude da vibração. Por isso é importante sempre dar uma checada, uma limpada. Vazamentos que podem gerar dispersão do ar. Fazendo testes com o funcionamento das válvulas para saber se está tendo algum furo para ter vazamento. O nível de óleo e lubrificação. Por isso, de acordo com as orientações do fabricante, é necessária uma troca de óleo periodicamente. Remover e limpar o filtro de admissão. O período dependerá das condições do espaço no qual você está atuando. Se é um local mais quente, se é um local mais frio, se é um local úmido, se é um local com muita poeira. Por isso é sempre necessário a limpeza desse filtro de admissão e remover ele e colocar ele de forma cuidadosa e de forma minuciosa para que não tenha outro motivo de quebra, que é a colocação de volta do filtro de forma totalmente errada e assim quebrando o equipamento compressor. Manutenção preditiva e corretiva dos compressores. Ela está baseada em estudo de equipamento para ver o compressor se está se comportando, para daí realizar intervenções apenas quando houver necessidade. A avaliação do equipamento é baseada na análise dos dados do compressor, mas também pela análise de vibração ao óleo e outras variáveis. Por isso é sempre importante você ter vários medidores de nível de óleo, o nível da pressão se está, e o nível da temperatura para ver se está tudo saindo certo com o compressor para que não tenha nenhuma falha. Sempre vendo e vigiando, analisando o rendimento do compressor de forma periódica, de forma contínua. Já a sua manutenção corretiva, ela apresenta quando o compressor quebra e não tem mais conserto. Como o desgaste é maior, já que houve a quebra, significa que haverá maior quantidade de peças a serem trocadas, ou seja, a grande maioria ou o compressor inteiro vai ter que ser comprado novo, vai ter que ser gasto mais coisas, mais dinheiro, um prejuízo um pouquinho maior. Pode ser também neste caso que o compressor nem tem mais conserto. Outro ponto é que o compressor tende a quebrar sem aviso, gerando paradas na produção e talvez a perda do produto. Nestes dois casos, uma das consequências é o custo maior para a empresa. Manutenção preventiva de motor a combustão interna. Bom, a manutenção preventiva é a ação de ajuste, reparos e inspeções de troca de componentes de equipamento, programado para o segundo periodicidade pré-estabelecida. Tem como objetivo reduzir falhas que se manifestam cuja prioridade é baseada no tempo médio entre falhas do componente. Nós temos vantagens e desvantagens na manutenção preventiva do motor de combustão. Assegura a continuidade de funcionamento das máquinas, só parando consertos em horas programadas, e a empresa terá uma maior facilidade para cumprir seus programas de produção. E uma desvantagem requer um quadro bem montado, requer uma equipe de mecânicos eficazes e treinados e requer um plano de manutenção. Não é qualquer um que fará a reparação, manutenção preventiva de um motor. É uma equipe capaz, eficaz e que apresente resultados na manutenção. Vemos vários exemplos de carros que pedem a troca de óleo depois de 5.000 km rodados. Dependendo da quilometragem que você roda normalmente, essa troca é uma forma de prevenção para que não aconteça nenhum problema no motor e que o carro apresente falhas, apresente queda do rendimento na produção e que ele quebre no meio de uma estrada, no meio de uma avenida, no meio de uma viagem. Sempre muito importante a troca de óleo, a análise do equipamento, troca de peças se for necessário para avaliação do desgaste. Se for
detectado por um mecânico, por um técnico, sempre trocar as peças, o motor e o lubrificante após uma média de 2.000 km rodados. Bom, manutenção preditiva e corretiva do motor de combustão interna. A sua manutenção preditiva consiste na definição e planejamento antecipado das intervenções. Para ser implementado no motor de combustão interna, nós temos análise de vibrações de equipamentos rotativos e alternativos, ou seja, usando medidores de vibração. Nós temos análise da corrente e fluxo magnético dos motores elétricos, análise de um óleo lubrificante usando a tribologia e a ferrografia, que para analisar todo o equipamento. E nós temos uma termografia dos sistemas elétricos e mecânicos. E o que seria uma termografia? Essa termografia ela possibilita observar padrões de variações de temperatura, determinada condição operacional e de segurança dos componentes elétricos e mecânicos do motor a combustão interna, muito necessário para a avaliação e análise do desempenho do motor da combustão interna. Outro exemplo é a utilização de ultrassom que detecta vazamentos e defeitos na válvula e purgadores. Outro equipamento muito importante que analisa o rendimento do motor é o orímetro. Outro equipamento, outro medidor que se encaixa na manutenção preditiva, que analisa o desempenho. Já a sua manutenção corretiva, ela é efetuada após a preditiva ou ocorrência de uma falha. Porque quando você aplica a manutenção preditiva, quando você analisa o rendimento do motor, se o óleo está bem aplicado, se está no nível ideal, se não está tendo vibrações excessivas, se o rendimento do motor não caiu, se não tem apresenta nenhum vazamento com a termografia, com a ultrassom realizada no motor, ela, com a identificação de algum problema, aplica-se a corretiva, que é a troca de peças, a troca de equipamentos de peças quebradas, do próprio motor se estiver quebrado, e sempre prevenindo de forma que não apareça de formas indesejadas. Ela é mais cara, porque toma mais tempo e traz mais prejuízo para a empresa. Chega a ser no mínimo 7 vezes mais cara que os demais tipos de manutenção. Por isso é sempre importante você ter uma manutenção preventiva e preditiva no motor de combustão interna. E é isso. Muito obrigado.